futuro da humanidade começa a ser descortinado na época do reino babilônico, quando o povo judeu foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor no ano 606 a.C. O profeta Daniel, um dos judeus cativos na corte de Babilônia, recebe de Deus impressionantes revelações a respeito dos impérios que se levantariam sobre a terra, começando por Babilônia até o governo do Anticristo no período da tribulação, culminando com a implantação final do reino de Deus e o juízo sobre todos os homens. Neste tópico, sobre a revelação dos impérios mundiais, nós veremos a cronologia de Israel, os templos dos gentios, o ano sabático, o sonho de Nabucodonosor e as visões do profeta Daniel. Para compreender as profecias que dizem respeito ao futuro, é preciso primeiro voltar ao passado e conhecer a história do povo que desempenha um importante papel nas profecias bíblicas. Vamos conhecer a cronologia do povo de Israel. A nação de Israel é o relógio profético de Deus. Convém prestar atenção aos movimentos do povo judeu, porque os descendentes de Abraão estão no centro dos planos de Deus no cenário profético. Vamos a um breve resumo da história de Israel para compreendermos com mais clareza como se movimentam os ponteiros do relógio profético. Iniciaremos a cronologia de Israel no período do Êxodo, quando Moisés tira o povo de Israel da terra do Egito e marcha com o povo pelo deserto por 40 anos, conhecido também como a Era da Peregrinação. Após a morte de Moisés, Josué assume o comando do povo na conquista pela terra prometida. A conquista dura ao todo 30 anos, 7 anos iniciais com as tribos unidas e depois 23 anos com as tribos lutando separadamente. Após a morte de Josué, começa o período dos juízes, que Deus levanta homens para julgar a nação. O primeiro juiz foi Otiniel, irmão de Caleb, e o último juiz foi Samuel, que também exerceu o cargo de profeta e sacerdote. O período dos juízes durou mais de 300 anos. O período dos juízes termina com a monarquia, quando Deus ordena que Samuel vai ungir o primeiro rei da nação de Israel, que foi Saul. Saul governou por 40 anos, depois dele Davi por mais 40 anos e depois de Davi o seu filho Salomão por mais 40 anos. Esses 3 reinados duraram 120 anos. O período do Reino Unido termina com a morte de Salomão, quando Roboão assume o trono no lugar de Salomão. As tribos do norte se dividem, com 10 tribos ao norte, tendo a capital Samaria, e no Reino do Sul ficou Judá, juntamente com Benjamim, capital sendo Jerusalém. O reino dividido durou mais de 200 anos, até que em 722 o Império Assírio extermina o Reino do Norte, extermina o povo de Israel, sobrando apenas o reino de Judá, que se torna um reino solitário. O reino de Judá sobrevive ainda por mais de 100 anos. Porém, em desobediência à palavra de Deus, o povo foi levado cativo, a terra foi desolada e em 606 Nabucodonosor invade Judá e leva prisioneiros a classe nobre para a Babilônia. E uma segunda leva de cativos é levada em 597 e ainda uma terceira leva de cativos no ano de 586, quando Nabucodonosor extermina a cidade, extermina o povo, arrasa com o templo. O cativeiro babilônico dura exatos 70 anos. Depois, quando o rei persa Ciro assume o Império Mundial no lugar de Babilônia, conforme diz o profeta Isaías, Ciro faz com que o povo de Judá retorne para Jerusalém. E isso aconteceu no ano de 536 com Zorobabel e Josué, sendo o primeiro grupo de judeus a retornar para Jerusalém. Depois, em 457, Esdras lidera mais um outro grupo de judeus com 10.000 pessoas para o retorno a Jerusalém para a reconstrução do templo. E finalmente, em 445 a.C., Neemias
também volta para Jerusalém para a reconstrução da cidade e dos muros. Esse período do retorno ou da restauração da terra de Israel, do povo de Israel, dura mais de 100 anos, até a morte do profeta Malaquias, quando começa o período interbíblico ou o período do silêncio, quando Deus deixa de falar com o seu povo, havendo um silêncio profético por mais de 400 anos. E no ano 5, agora da era cristã, nasce em Belém de Judá o Salvador, o Messias prometido. Essa é um resumo da história de Israel. Uma pequena amostra do que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer, utilizando o povo de Israel como ponteiro do relógio profético. Agora nós vamos para um tempo muito específico na história de Israel, chamada por Jesus de os tempos dos gentios. Jesus disse na sua palavra em Lucas 21:24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quem são os gentios? Gentios são todos os povos, tribos, línguas e nações que não pertencem ao povo de Israel. São todas as pessoas que são não israelitas. E que são esses tempos que Jesus se refere na sua palavra? É o tempo de dominação política dos povos gentios sobre a nação de Israel. E quando começou os tempos de domínio gentílico sobre Israel? Nesse estudo, seguiremos a linha de interpretação de que os tempos dos gentios do qual o Senhor Jesus se refere dá início quando o reino de Judá é levado cativo para a Babilônia em 606 a.C. Então aqui começa, segundo a linha de interpretação que seguiremos, o tempo dos gentios, que é um marco da história profética. O cativeiro de Judá se dá em 3 etapas. Aqui começa o tempo dos gentios e vamos dar uma olhadinha o que aconteceu nessa época. O primeiro grupo de cativos, de judeus cativos, vai para a Babilônia em 606 a.C. Nesta ocasião, Nabucodonosor leva apenas os nobres para a corte babilônica. Entre os nobres prisioneiros está o profeta Daniel. 9 anos depois, um grupo maior de cativos, compostos de judeus da classe média, é levado para a Babilônia. Nesse grupo de prisioneiros está o profeta Ezequiel, que era da classe sacerdotal. E no ano de 586 a.C., Zedequias, o último rei de Judá, se rebela contra o domínio babilônico, desencadeando uma violenta reação de Nabucodonosor, que invade Judá, mata milhares de judeus, destrói Jerusalém, arrasa o templo e leva milhares de prisioneiros. Assim diz o relato bíblico sobre a devastação de Judá. Em 2 Crônicas 36, 19 e 20, temos um retrato do que aconteceu em Jerusalém pela desobediência à palavra de Deus. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Antes de entrarmos no estudo das profecias de Daniel, é importante entender por que Deus determinou exatos 70 anos para o cativeiro de Judá. Vamos para o livro de Levítico e estudar a lei do ano sabático. Deus, através de Moisés, dá um mandamento a respeito do ano sabático para os filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha,
e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Havia um descanso semanal para o povo de Israel. O povo trabalharia 6 anos, 6 dias, e no 7º dia haveria um descanso semanal. Da mesma maneira, Deus havia instituído o ano sabático, em que o povo de Israel também iria trabalhar por 6 anos, e o 7º ano seria o descanso da terra. No 7º ano, o povo não poderia plantar e nem colher. Deus, em Levítico 25, 20 a 22, ele disse ao povo, advertindo que: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei, disse Deus, a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a nova colheita. A providência de Deus era a bênção no 6º ano, que por 3 anos o povo de Israel estaria abastecido. Trabalharia 6 anos. No 7º ano é o ano de descanso da terra, o ano sabático. O povo voltaria a plantar, a semear no 8º ano, para colher no 9º ano. Deus, na sua imensa providência, no seu grande amor, prometeu ao povo de Israel que no 6º ano eles receberiam uma bênção tripla, para que nos 3 anos seguintes eles não haveriam de se preocupar com o que comer. Essa era a providência e a promessa de Deus. Bênçãos por 3 anos. Porém, o povo não atentou para a promessa de Deus. E Deus, ainda em Levítico, no capítulo 26, verso 15, 34 e 35, adverte ao povo: e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Essa advertência que Deus fez ao povo de Israel, dizendo que se o povo não guardasse os sábados, os anos sabáticos da terra, Deus haveria de trazer inimigos que levariam o povo cativo para uma terra estranha, e assim a terra haveria de descansar dos seus sábados e haveria de folgar. E todos os dias da assolação a terra haveria de descansar dos sábados. Essa era a advertência de Deus. O povo não ouviu, Israel não ouviu, não atentou para a palavra de Deus, e então Deus, no momento certo, trouxe o juízo. Em 2 Crônicas 36, 17, 20 a 21, existe um relato do que aconteceu na época do rei Zedequias. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decépitos, a todos entregou na sua mão. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da sua assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus cobrou o débito dos anos sabáticos que o povo não havia cumprido. Quando Nabucodonosor invadiu a terra de Judá e levou cativo o povo para a Babilônia, trazia consigo a cobrança de Deus. 70 anos o povo ficou cativo na terra de Babilônia. Exatamente 70 anos que eles deixaram de cumprir o ano sabático. Deus é fiel e cumpre e zela pela sua palavra.